Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou o que, irmãos? Começou o que? Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo para quem precisa. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com ele, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Sente na presença de Deus, por favor. Queridos, a graça de Deus manifestada no seu Filho Jesus Cristo está disponível para todas as pessoas. Quantas pessoas? Mas infelizmente a igreja de Cristo, que somos nós, fazemos parte, a igreja de Cristo na terra, ela está como aquele indivíduo que tem dificuldades porque deixou de colocar gasolina no carro, e aí tem que ficar empurrando o carro para a beira do asfalto até chegar uma ajuda ou ele conseguir abastecer o carro. A igreja de Cristo é exatamente assim. Ela prefere empurrar com a barriga, principalmente, do que simplesmente mergulhar na graça de Jesus Cristo e receber as bênçãos que Ele tem preparado para aqueles que são seus. Quem é de Cristo aqui? Levante a mão. Então tem bênção para a tua vida, irmão. No entanto, redobre sua atenção, a manifestação da graça depende de algumas condições. E olhando um texto como esse, que é um dos textos mais pregados, e às vezes a gente não repete mensagem porque não tem mensagem para pregar. Gente, eu já teve ano que eu preguei mais de 220 mensagens por ano, fora o programa de rádio quando fazia. Não é porque a gente não tem mensagem, é porque às vezes o Espírito Santo nos pega. E hoje eu estava meditando o que o Senhor quer falar com a igreja. Porque, irmão, não adianta eu vir aqui querer falar o que eu quero falar. Eu tenho que vir aqui falar o que o Espírito Santo quer que eu fale, porque Ele sabe da nossa necessidade. Nós trabalhamos no hoje, nós trabalhamos no presente. A especialidade de Deus é amanhã, é o futuro, irmão. Deus já está lá no futuro nos esperando. Por isso Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual é a sua necessidade. Então, o texto é um texto conhecido de todos. O cego de Jericó, a cura do cego de Jericó. Agora, algumas condições são impostas para nós, para que nós possamos receber o milagre, para que nós possamos receber a bênção. Em primeiro lugar, eu olho um texto como esse, eu vejo que aquele cego reconheceu as necessidades que ele tinha. Em primeiro lugar, a primeira condição imposta para que nós possamos receber milagre. Quem quer milagre, levanta a mão. Então não adianta você mascarar, não adianta você maquiar, não adianta você dourar a pílula, irmão. Você precisa reconhecer qual é a sua verdadeira necessidade. Por quê, irmão? Porque o pastor pode não saber, até a esposa, o esposo, os filhos podem não saber. Você sabe e Deus sabe o que você precisa. Naquela época do ano, segundo o texto que lemos, todos os judeus maiores de 12 anos, eles eram, e que moravam a cerca de 25 quilômetros, num raio de 25 quilômetros da cidade santa Jerusalém, eles eram obrigados a ir ao templo para celebrar as festas, que são muitas festas do povo judaico, né? Mas
uma delas, as principais, a Páscoa, o Pessah, que significa passagem ou travessia, passagem da escravidão para a liberdade. No antigo calendário israelita, estão relacionadas 3 festas. A primeira é a Páscoa, celebrada junto com a festa dos ázimos ou dos asmos, pães asmos. A segunda é a festa das colheitas ou festa das semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de festa do Pentecostes, e nós adotamos para o nosso calendário cristão. A terceira grande festa é a festa dos tabernáculos, ou conhecida como a festa das cabanas. Agora Bartimeu, redobre sua atenção, vem comigo no texto. Bartimeu, ele sabe muito bem disso, ele morava lá, ele conhecia, já sabia o ritual, já sabia das festas, já sabia das festividades. Então o que ele faz? Ele se instala estrategicamente à beira do caminho. De quem? À beira do caminho daqueles que viajavam, à beira do caminho dos viajantes, para pedir alguma esmola. Porque ele deve ter pensado consigo: quem viaja tem dinheiro. Ora, ninguém vai fazer uma viagem sem dinheiro. Ninguém vai empreender numa viagem sem ter pelo menos um dinheiro para poder pagar a passagem, para poder pagar a condução, para poder comprar um alimento, uma água, essa coisa toda, para poder pagar alguma coisa na viagem. Então ele pensou: essa turma que está vindo para cá e vai passar na beira do caminho onde eu estou, vai passar pelo caminho e eu estou na beira, eles devem ter alguma esmola, eles devem ter algum dinheiro. Então perceba que ele era cego, mas ele não era burro. Fala comigo, ele era cego, mas não era burro. Então ele faz o que? Ele monta uma estratégia. Fala comigo, estratégia. Mais uma vez, a terceira vez ainda, estratégia. Ele faz um plano. Fala comigo, um plano. Ele faz uma estratégia, ele faz um plano, porque ele era cego, mas ele não era burro. Irmão, quem sabe o milagre que você está esperando na tua vida, não é que você não chegou ainda, não é porque você não é burro não, mas é porque está lhe faltando estratégia. Quem sabe é porque está lhe faltando um plano ainda. Porque quando Jesus vai se aproximando, e eu fico aqui analisando a cena, eu fico pensando na cena, Jesus se aproximando, a caravana de Jesus cantando com adufes e danças, alegria, pandeiro daqui, glória a Deus dali. Era uma turma alegre, porque quem anda com Jesus tem alegria, quem anda com Jesus tem iniciativa, quem anda com Jesus tem glória. E aí a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jesus vai se aproximando e o cego não vê, mas ele sente, irmão. Ele não vê, mas ele sente a presença de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu estava meditando nessa tarde, o Espírito Santo trouxe ao meu espírito que a escassez de milagres, a falta de milagres hoje no meio da igreja é por 2 motivos principais. O primeiro deles é porque nós queremos ver para sentir, mas com Jesus a conversa é outra. Com Jesus é diferente de você primeiro crer, você primeiro precisa sentir para depois ver alguma coisa. Então, em primeiro lugar, é porque a turma quer ver para poder sentir. E com Jesus não, você precisa sentir para poder ver alguma coisa. Em segundo lugar, a escassez de milagres na vida da igreja hoje é porque as pessoas estão muito insensíveis. Elas perderam o sentido de sentir. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa. Tem coisa que você não precisa ver, você apenas precisa sentir. Quando o cego percebe que o ambiente está... irmão, isso aqui é poderoso. Quando o cego percebe que o ambiente está mudando, e a gente sempre percebe quando o ambiente está mudando, irmão. Desde quando você chegou, há 1 hora atrás, você não percebeu, mas o ambiente já mudou, a história já é outra. Eu sinto cheiro de milagre nessa noite. Por quê? Porque Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está passando entre nós aqui. Enche esse ambiente com a tua glória, Espírito Santo. Enche esse ambiente com a tua glória, Espírito Santo. O ambiente está mudado nessa noite. O cego percebeu que quando Jesus foi chegando, ele foi chegando mais perto. E à medida que Jesus foi se aproximando, o cego foi sentindo. Ele não via, mas ele sentia. Ele não via, Jesus vai chegando, ele vai sentindo. Será que tem alguém sentindo alguma coisa aqui? Ou só eu estou sentindo? Se alguém está sentindo alguma coisa, levanta a mão e dá um glória aí. E aí quando ele percebe, irmão, que Jesus está chegando, ele percebe o ambiente se transformando. Jesus é aquele que é mestre em transformar ambientes. Então quando ele percebe que Jesus vai se aproximando, o que ele faz? Ele muda a sua postura. Ele muda a sua atitude.
Sabe, queridos, ele reconheceu a sua real necessidade. E aí ele começa a clamar para quem? Para aquele que tem poder de fazer alguma coisa. Jesus vai passando e ele vai sentindo. E ele montou uma estratégia. Quando esse Jesus passar, eu vou berrar. Quando esse Jesus passar, eu vou gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou a ficar incomodada, porque quem é gelado fica incomodado com o quente, irmão. Quem é gelado fica incomodado com o fogo, irmão. Nós não fomos batizados num freezer. Nós não tivemos um batismo de geladeira, irmão. Nós não tivemos um batismo de gelo. Nós fomos batizados na labareda do Espírito Santo. O fogo tem a ver com a igreja. O fogo do Senhor está aceso nesse lugar. E ele foi sentindo a presença de Jesus. E ele reconheceu a sua necessidade e começa a clamar para quem tem poder de fazer alguma coisa. Você sabe qual é o nosso problema, irmão? Me pergunte qual, pastor. Nós reclamamos para as pessoas erradas. Para as pessoas, nós reclamamos para as pessoas que não podem fazer nada por nós. E se pudessem, não fariam. Na maioria das vezes, não fariam. Você já percebeu que a maioria das vezes que você reclama para uma pessoa, elas escutam e elas não fazem nada? Porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, quem quer dá um jeito. Então não adianta você ficar reclamando dos seus problemas no WhatsApp para aquela vizinha fuxiqueira, porque ela vai espalhar no bairro. O colega de trabalho, você fica falando dos seus problemas, você fica falando dos seus dilemas. Todo mundo já sabe das suas lutas, de forma que quando você vai chegando, as pessoas dizem: ih, lá vem ele de novo, com a mesma luta, com a mesma... Tem gente que é tão ruim, pastor Thales, que é tão ruim, que ela nem muda de problema. O problema é o mesmo de 20 anos atrás. Conta para a pessoa errada. As pessoas não fazem nada, mas o cego não. Ele falou: eu vou para aquele que tem poder, porque se ele é filho do... meu Deus do céu, filho de Davi, é messiânico, é um termo messiânico. Ele reconheceu a realeza de Jesus. Ele falou: eu vou para quem pode, irmão, nessa noite. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nesse lugar, irmão, você pode não ver, mas você pode sentir. E Ele está aqui nessa noite. E Ele tem poder para resolver as suas lutas. Ele tem poder para resolver os seus problemas. Ele pode te ajudar nos seus problemas essa noite. Ele não viu, irmão, mas ele sentiu. Ele sentiu. Há momentos, irmãos, que você não tem que ver nada, você só precisa sentir. Uau. Jesus, quando chega, me recorda agora do episódio de João, Evangelho de João, capítulo 11, na morte de Lázaro, um amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Quando Jesus chega naquele ambiente, o morto já estava lá, já cheirava mal. Quando Jesus chega e ele vê aquele ambiente de tristeza, ele começa a sentir. Ele começa a sentir aquele ambiente de tristeza da família, das pessoas. E o que Jesus faz? Ele não fala nada. Porque tem horas que sábio é não falar nada, apenas você sente, irmão. E Jesus sentiu, irmão. E a Bíblia vai dizer, e é o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Não sei se você sabe, mas é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E a Bíblia diz que ele não fez um belo discurso. A Bíblia não vai dizer que Jesus fez uma bela pregação, que Jesus fez um belo sermão, que Jesus falou para Marta e Maria: senta aí que eu vou pregar para vocês agora, vou dar um ensino, volta lá, vai. Não. Jesus apenas sentiu, irmão. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Se nessa noite você sentir a presença dele aqui, já é o início do teu milagre. E ele sentiu a presença de Jesus. Sabe, queridos, se você está sentindo alguma coisa, irmão, nessa noite, mergulhe nessa presença. Então Cristo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele teve uma visão apurada do seu real problema. E ele pediu: mestre, eu quero ver. Eu estou na introdução ainda. Ele vivia de esmolas porque ele era cego. Não porque ele gostava de ser um pedinte. Você acha que ele gostava de ficar pedindo? Ele gostava de ficar estendendo a mão, esperando uma esmola? Ele vivia de esmolas porque ele era cego, mas não porque ele gostava. Porque o texto me mostra exatamente isso que eu estou falando aqui. Por isso, quando ele conseguiu discernir, o que falta para a igreja hoje é discernimento. Fala a palavra comigo: discernimento, irmão.
Você precisa aprender a discernir os tempos na tua vida. Você precisa discernir as estações da tua vida. Então quando ele discerniu uma oportunidade, ele em primeiro lugar faz um alvoroço, ele grita, faz uma bagunça, uma gritaria, igual os crentes fazem dentro da igreja. Sabe por que crente grita, irmão? É porque nós não conseguimos nos conter com a presença linda do Mestre, com a presença linda de Jesus. Quando Jesus manifesta na igreja, irmão, nós queremos glorificar, nós queremos fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Nessa noite, o desejo do meu coração é que você chame a atenção de Jesus para esse lugar. Porque afinal de contas, irmão, quem daria mais atenção para um cego? A não ser umas poucas esmolas, pastor Rodrigo, umas poucas moedas. Mas ele sabia que aquele que tem poder para resolver todos os problemas. Por que eu falo todos os problemas? É porque está na Bíblia, você devia ler Evangelho de Marcos, o mesmo Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 27, bem próximo do texto que lemos. 10, 27 vai dizer assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Então ele tem poder para resolver todas as coisas. Então ele começa a clamar e o clamor dele começa a incomodar. E então ele é repreendido pela multidão, e principalmente pelos da carteirinha. Ele é repreendido por aqueles que andam com Jesus. Ele é repreendido pela liderança de Jesus. Eu fico pensando que alguém deve ter falado para o pastor Fábio: cego miserável, vê se você se enxerga. Fica quieto aí. Vê se um cara cego pode se enxergar, né? Mas tudo bem. Fica quieto aí, cego, você está incomodando o culto. Sabe, irmãos, o clamor de quem tem fé continua incomodando aqueles que não têm fé. A unção na vida de um crente continua incomodando aquele que não tem unção. E não é porque não é dado, é porque não busca, é porque não recebe, é porque não se manifesta. O reino de Deus é tomado pela força, irmão. Sabe, queridos, e a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar e ele começa a incomodar. E aí os caras falam: fica quieto aí, para de clamar, para de gritar, você está incomodando no culto, você está incomodando a passarela, você já está fazendo demais. E o que o cego faz, irmão? Se cala? O que o cego faz? Não, ele aumenta a intensidade da adoração. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, se você precisa de milagre, você não tem que ficar quieto. Se você precisa de milagre, você tem que botar a boca no trombone e falar para quem pode resolver o teu problema. Se alguém tentar abafar o teu clamor, se alguém tentar abafar a tua adoração, você tem que aumentar a intensidade da tua adoração. Porque todas as pessoas na Bíblia que aumentaram a intensidade da adoração foram poderosamente abençoadas. Eu não encontro na Escritura nenhum momento, nenhum episódio, nenhuma história em que Jesus provou a fé das pessoas e que elas clamaram, aumentaram a intensidade. Aquela mulher, Jesus disse assim: como podes tu me pedir bênção? Em outras palavras, não é justo eu tirar o pão dos filhos e deitá-los e dá-los aos cachorrinhos? E a fé daquela mulher, se fosse eu e você, nós iríamos fazer um vídeo na internet. Eu vou fazer um vídeo na internet, vai lá, grava aí que eu vou pegar esse Jesus agora, eu vou pegar uma indenização pesada com ele. Porque hoje, irmão, tudo é bullying, hoje tudo vai pra internet. Qualquer coisa que eu falar errado aqui, alguém vai fazer um recorte da mensagem e vai jogar na internet para tentar arrebentar com a minha vida. Você acha que é fácil, irmão? Não é fácil não. E aí Jesus disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa. E a mulher podia ter feito isso, e o que ela faz? Não, ela fala: Jesus, mas eu sei, quem sabe ela pode ter falado, eu vou conjecturar com a Bíblia agora. Há um ramo da teologia que me permite fazer isso. Quem sabe ela disse assim: mestre, mas eu tenho um cachorrinho em casa também, daqueles poodle, eu tenho daqueles cachorrinhos Yorkshire, esses cachorrinhos aí, e Jesus, e quando cai um pãozinho da mesa, o farelo da mesa, ele fica lambendo, e eu deixo cair para ele se alimentar. Jesus, eu não preciso muito, eu só preciso do farelo, eu só preciso da migalha que cai. Olha a fé dessa mulher, irmão, você não precisa de muito, você só precisa de uma fé que vai atrás da migalha. Bata a palma e glorifica.
Porque, Manuel, nós somos ensinados que as migalhas não prestam. Tem um mistério, irmão. Jesus não, irmão, deixa eu falar que Jesus não desperdiça nada. Até migalha faz milagre. Ei, eu vou falar rasgado para você entender. O segredo das grandes coisas estão nas pequenas coisas. O peixe era pequeno, poderoso, tinha uma moeda poderosa que pagou o tributo de Pedro, pagou o tributo de Jesus e da turma toda. Deixa eu te falar, às vezes a pessoa olha para você e fala: isso aí é farelo, isso aí é migalha, isso aí não vale. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. É com esses que Deus gosta de trabalhar. O peixe pode ser pequeno, mas a mensagem que você carrega é grande. O que você carrega é grande, e ele está dentro de você. É o Espírito Santo que está dentro do crente. Deixa eu tomar uma água aqui. Ele aumenta a intensidade do clamor, irmão. Por que ele faz isso, irmão? Porque ele nunca mais teria a oportunidade de ter um encontro com Jesus. A Escritura não fala, mas Jesus talvez nunca mais ia passar por aquele lugar. Quem sabe Jesus nunca mais ia voltar para aquele lugar. Sabe, irmãos, há oportunidades que são únicas. Pode acontecer outras, mas a de hoje vai passar. Você tem que montar no cavalo, não deixa ele passar encilhado não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A bênção que Deus tem para a tua vida é hoje, irmão. Não deixa para amanhã não. Agarra essa bênção hoje. Jesus está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui nessa noite. O homem de Nazaré está passando aqui. Abram alas para o Cristo, Filho do Deus vivo, o Nazareno de Deus. Ele está passando aqui nessa noite. Deixa que ele toque na tua vida e te cure. Você que está enfermo, recebe cura. Levanta a mão, você que está enfermo, e vai recebendo cura em nome de Jesus Cristo. O homem de Nazaré está passando aqui na igreja nessa noite, irmão. Aleluia, aleluia. Existem oportunidades que são únicas, irmãos. Essa é uma excelente oportunidade para você sair daqui com o teu milagre, irmão. Ele consegue chamar, ele chama a atenção, irmão, a atenção de Jesus. E quando isso acontece, Jesus para. Quando ele chama a atenção de Jesus, o que acontece? Jesus para. O milagre está disponível aqui hoje, nesse lugar. Mas o que precisa? Alguém disposto. Será que tem alguém disposto? Ao que, pastor? Será que tem alguém disposto a chamar e atrair a atenção de Jesus aqui nesse lugar? Agora é interessante que a mesma multidão, o texto segue, a mesma multidão que manda ele ficar quieto agora, chega para ele e fala assim: filho, tem bom ânimo. Ué, mas há poucos segundos, há poucos minutos estava mandando o cara ficar lá, cala a boca. Fala comigo, cala a boca. Fala aí, cala a boca. A mesma turma que mandou calar agora fala assim: tem bom ânimo. Por quê? Porque assim, irmão, quando você bota expectativa no homem, a expectativa falha, a expectativa frustra. Porque o homem não tem nada para te oferecer. O homem manda você ficar quieto, o homem manda você calar a boca. Mas quando Jesus chama, ele fala assim: tem bom ânimo, porque o mestre está te chamando. O discípulo sabia que quando Jesus chamava, irmão, a tampa da chaleira voava, pica-pau saía do toco, irmão. Por isso nós não devemos, irmãos, olhe, nós não devemos deixar que a multidão exerça influência sobre as nossas vidas. Por que você fica tão assustado com o que as pessoas falam de você? Por que você fica tão preocupado com o que as pessoas vão falar? Por que você fica tão preocupado com o que as pessoas pensam a teu respeito? Irmão, eu tenho 52 anos, eu sei que não parece. Parece que tem 30, porque Deus é bom e o diabo é ruim e nós somos mais ou menos. Se eu fosse preocupar com o que fala de mim, eu não subia no altar, irmão. Eu com 20 e poucos anos fui lá gravar no Paranaguá um CD numa fita cassete. Pensa nisso, eu e o Rogério, dupla de 2, eles viram lá no escritório. Pensa, gente, alguém falava assim: isso aí não canta nada. E não é que não cantava mesmo? Aí eu falei: eu vou no segundo, gravei 12, irmão. Tem muita gente que conhece as músicas, que conhece ou não conhece? Quem já foi abençoado com as músicas aí? Aí tem a Clarissa, eu pago para ela falar isso. Carlinho também, você que dançou muito reggae quando eu cantava lá, Carlinho, na época da juventude. Irmão, se nós fosse preocupar com o que falam, irmão, tem uma musiquinha antiga que cantava, as pessoas faziam até gestinho.
Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Lembra, pastor? É isso aí, irmão. Agora mesmo a multidão manda chamar, irmão. Por isso você não pode ficar preocupado com o que as pessoas vão falar a teu respeito, que vão pensar a seu respeito, irmão. Viva a sua vida, irmão. Posso falar? Eu vou falar. Gente feliz não fica preocupado com a vida dos outros. Gente feliz não está preocupado com a vida alheia. Quem é feliz simplesmente é feliz e pronto, e segue a sua vida, irmão. Posso falar? Seja feliz, irmão. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você está, com o que Deus tem te dado. Seja feliz com o que você tem conquistado. Se você não conquistou, você vai conquistar pela fé em nome de Jesus Cristo, com muito trabalho, com muito esforço. Tua hora vai chegar, teu momento vai chegar, meu irmão. Se não ainda, irmão, se ainda não aconteceu, continua clamando enquanto não, o texto me ensina, enquanto o milagre não veio, o cego não parou de clamar. Enquanto Jesus não veio, o cego não parou de clamar. Você sabe qual é o nosso problema? Nós paramos na primeira dificuldade, começamos uma campanha, no segundo elo não aconteceu, nós já largamos mão. Irmão, o que é isso, irmão? Se não aconteceu hoje, semana que vem vai acontecer. Se não aconteceu semana que vem, na outra vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em segundo lugar, agora ele pede para Jesus, ele quer ver, irmão. Ou seja, ele vai direto ao ponto. Eu estou entendendo, irmão, eu estou só no começo ainda, meu Deus. Ele vai direto ao ponto, sem rodeios, irmão, sem rodeio, sem meio termos. Sabe, eu penso, olhe para mim, redobre sua atenção. Eu penso que chegou a hora de nós sermos pessoas mais reais. Sabe, eu penso que chegou a hora de nós sermos pessoas mais verdadeiras. Chegou a hora de nós sermos pessoas mais com o pé no chão, menos virtuais, porque a internet mostra muita coisa que na realidade não é. Tem gente postando foto, quebra o pau, e com quem já não aconteceu, irmão, que atira a primeira pedra. A família fica numa briga toda, não, eu quero passar na frente, eu fiquei com a cara feia, e todo mundo fica quebrando o pau, e na foto fica assim, ó. Acabou, postou, agora volta a quebrar o pau. Eu acho que está na hora de nós sermos mais reais, irmãos, e não somente virtuais. Olha para mim, se gostou, gostou. Se não gostou, meu irmão, não gostou. E aliás, eu vou falar uma coisa aqui. Tome cuidado com pessoa que nunca diz não para você. Porque é interessante, a pessoa só concorda. Sim. Uma coisa é ser servo, uma coisa é ser obediente. Agora, você tem a sua opinião, irmão. Você não precisa gostar do coxa. Afinal de contas, bom gosto são poucas pessoas que têm. Você está entendendo, Clarissa? Edson, viu, Edson? Afinal de contas, alguns, mas deixa para lá, isso aqui é outra história. Se gostou, se está sentindo, irmão. Se não está, tudo bem. Peça a Deus para sentir. Porque tem gente que fala assim, olha o irmão chorando, começa a chorar também. Fala, por que você está chorando? Não sei, ele está chorando, eu estou chorando também. Você viu o anjo aí? Eu não, mas ele disse que viu, deve estar por aí. Irmão, se viu, viu, se não viu, não viu, e pronto. Peça para ver, peça para sentir. Seja mais real, irmão. Se tem, se não tem, está tudo bem. E por favor, pare de ficar querendo mostrar para todo mundo o que você tem, o que você é. Você precisa ser mais específico, irmão. Uau. Eu sinto Ele aqui nesse lugar, eu sinto a glória de Deus. Irmão, quando a gente vai pregando essas palavras de vida, irmão, eu vejo libertação, eu vejo correntes caindo, irmão, cadeias sendo quebradas, irmãos. Você precisa ser mais específico, irmão, sem rodeio, irmão, sem tchu-tchu-tchu, sem meio termos. O cego agiu assim, mesmo sabendo que isso iria modificar a vida. Ia modificar ou não? Se Jesus curasse o cego, ele não ia mais poder pedir esmola, sim ou não? Ia mudar completamente a vida dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Me pergunte o que, pastor? Tem pessoas que elas querem a cura para o seu problema instantâneo, mas elas não querem a cura realmente do seu problema sério. Sabe? O cego agiu dessa forma. Sabia que ia modificar a vida dele. Era justamente isso que ele queria, uma completa mudança de vida. E você, irmão, qual é a tua? O que você quer da vida, irmão? Olhe para mim. Está na hora de você decidir. Está na hora de você decidir de qual lado você está, irmão.
Eu já falei aqui, vou falar, se tiver alguém com esse nome, é apenas para dar ali. Para de ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Decida de uma vez, irmão, se você é da fé ou se não é da fé. O que você quer da vida, irmão? Qual é a sua? Fala para a pessoa que está ao seu lado, pergunta, fala assim, irmão, qual é a sua, irmão? Com todo respeito, qual é a sua, irmão? Ó, ele queria uma cura para o seu problema. Tem muita gente, ó, deixa eu falar aqui. Ele queria uma cura para a causa dos seus problemas. O cego queria uma cura para a causa dos seus problemas. Diferente de muitas pessoas que querem uma cura para o seu problema momentâneo, mas eles não querem a cura para a causa do problema. Ou seja, eles querem pagar uma conta amanhã da Casa Bahia, vou fazer propaganda, o carnê, a prestação, mas eles não querem parar de gastar. Precisava de um espelho agora para mim aqui. Só para mim? Eles querem a cura de uma ressaca. Eles vêm bêbado para a igreja e falam, Jesus, cura minha ressaca. Mas eles não querem parar de beber. Amanhã eles bebem de volta. Sabe? Eles querem paz, mas eles não mudam a sua postura. Então você precisa o quê? Identificar a raiz do seu problema e pedir nessa noite que Jesus que está nesse lugar te cure, que você saia daqui curado, te liberte, que você saia daqui liberto dos seus sofismas, das suas ideias. Porque foi, irmão, quebra a tradição, irmão. Se liberta, irmão. Você precisa sair daqui abençoado, pedir para Jesus te libertar, te abençoar. Muitas pessoas, não poucas, estão pedindo esmolas para Jesus, mas não querem realmente que Ele mexa lá na raiz dos seus problemas. Por quê? Porque isso vai ter que mudar seu estilo de vida, e as pessoas não querem mudar o seu estilo de vida. Antigamente as pessoas cantavam assim, eu venho como estou, porque... Só que tem gente que está 20 anos na igreja e continua vindo como está, não mudou nunca. As pessoas, elas querem um Jesus, elas querem um Deus que permita que elas continuem a viver o seu estilo de vida. Elas querem um evangelho mais light. Elas querem um evangelho água com açúcar, que não cura nada, que não melhora nada, não ajuda em nada. Elas querem um evangelho que lhes permita viver um tipo de vida dupla. Um evangelho do tipo que é analgésico, que você toma um analgésico 1h30 de igreja. Uau, que analgésico poderoso é esse de igreja? 1h30 de culto e celebração. E passa as suas lutas, suas dores, porque aqui parece que você está protegido e amanhã volta para o velho estilo de vida, para o velho tipo de vida. É que a turma lê a Bíblia, mas a turma não entende o que está escrito lá na Bíblia. Mas está tudo lá, irmão, está tudo aqui, ó. Lê, mas não entende, está tudo aqui certinho. A começar, irmão, todas as pessoas, eu disse todas. Só teve um que não mudou, que foi Judas o traidor. Mas todas as pessoas que passaram por Jesus, tiveram um encontro com Jesus, nunca mais foram as mesmas pessoas. A começar pelos discípulos. Deixaram a sua velha vida, deixaram as suas ideias, deixaram os seus projetos para viver o projeto de Jesus, para viver a vida de Jesus, para viver o ministério de Jesus, para viver a missão de Jesus. A mulher hemorrágica que sofria com 12 anos de uma enfermidade que não parava, ela faz um plano, ela monta uma estratégia igual o cego, vai até Jesus por detrás da multidão. Você conhece o texto, vamos ganhar tempo. Ela tira de Jesus, ela pega, ela arranca. E sabe o que acontece, irmão? Você fica pedindo. Tem horas que você não precisa mais pedir para aquilo, irmão. Protocolo, irmão, não serve para nada, só para atrapalhar a nossa vida. Para de querer protocolo, para de querer colocar protocolo naquilo que Deus já te deu. Para de querer colocar protocolo naquilo que Jesus já te deu. Você não precisa ficar pedindo, irmão. Ele já te deu a cura, Ele já te deu a libertação. Ela foi lá e ela arrancou, ela pegou para ela, irmão. Ela tinha uma fé que pegava, não uma fé que pede. O problema é que a gente é ensinado a pedir só, irmão. Tem horas que você tem que ensinar a pegar, irmão. Vai pegar a sua fé, vai pegar a sua bênção, irmão. O cego de Jericó, o endemoniado de Gadareno, que fazia da sua morada os túmulos. Você conhece a história. Quando Jesus liberta ele quer seguir Jesus. Jesus fala, não, eu já estou cheio de discípulos aqui comigo. Vai, volta para os seus e conta como Jesus teve misericórdia de ti, como teve misericórdia de ti.
Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que foi liberta de 7 demônios, foi transformada de vida. O jovem lunático, que é interessante essa palavra lunático, eu fui estudar. A palavra lunático, usada no texto antigo, significa ligado às fases da lua. Você sabia disso? Ligado às fases da lua, o que hoje se descreve sintomas parecidos com epilepsia. Ora ele tinha uma epilepsia, jogava no fogo, ora jogava na água, ora ele ficava rolando. Por isso é a palavra lunático, que era conforme a fase da lua. A filha de Jairo, que já estava morta, Jesus vai lá na casa de Jairo, opera um grande milagre. Lázaro, um amigo de Jesus, já estava morto, já cheirava mal. Jesus manda tirar pedra, fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Jesus fala assim: agora é a função da igreja, tira as ataduras desse homem aí, para ele poder andar. Porque Jesus liberta, mas nós como igreja, nós temos que ajudar uns aos outros nas suas dificuldades. Por isso Jesus disse assim, o Lázaro sai lá para fora liberto, parecia o Anxunamu, a múmia lá do filme. E aí ele vem com os pés atados, ligados. Jesus olha e fala assim para a multidão: agora vai lá e desata ele. Porque desatar o laço é a função da igreja, irmão. É a minha função desatar os laços, irmão, para que eu tenha uma vida abençoada. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Jesus continua o mesmo. Eu já vou acabar, diga graças a Deus. Eu sei que alguém falou assim: pastor, acaba mesmo. Vai demorar mais um pouco. Jesus continua transformando vida. Jesus continua mudando história. Esse Jesus continua mudando destino. Ele está aqui nessa noite, irmão. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, tira aqui, irmão. Se alguém está em Cristo, tem 2 aqui. Se alguém está em Cristo, já tem os 4 aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Muitos querem alívio para as consequências dos seus erros e pecados, mas não querem se libertar do erro, não querem se libertar do vício, não querem se libertar da vida errada, não querem se libertar do pecado, irmão. É hora de você largar esse pecado, é hora de você largar esse vício. Segunda condição, irmão, é que o homem creia em Jesus de todo o seu coração e declare com fé nos seus lábios. A expressão filho de Davi era um título messiânico. Todos os judeus sabiam disso, conheciam. Então veja, Bartimeu era cego, mas podia enxergar o que os caras que tinham vista não via. Ele era cego no corpo físico, mas ele conseguia enxergar com a alma, ele conseguia enxergar com o espírito. Ele podia ver que Jesus não era um qualquer. O problema é que tem pessoas dentro da igreja que estão tratando Jesus como um qualquer. Não trate Jesus como um qualquer, irmão. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Ao chamar Jesus assim, Bartimeu estava dizendo em outras palavras: eu creio que tu és o Messias prometido de Deus. Algo que até hoje Israel não reconhece. Aqueles cabeça dura lá de Israel até hoje não reconhecem Jesus como Messias, Yeshua HaMashiach. Mas o cego conseguiu enxergar, irmão. A escritura, eu amo essa parte da escritura que vai dizer: veio para os seus quem? Os judeus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí entramos nós, irmão, glória. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, querido, ele podia ser apedrejado por estar reconhecendo Jesus, mas ele não se intimidou, ele não se calou, ele não se acovardou diante de uma multidão furiosa. E quantas vezes você, crente, é você mesmo que está aqui, nega o seu, você fica aí colocando o dedo na cara do Pedro e dizendo assim: aí Pedro, você negou Jesus 3 vezes. Olha aí Judas, você vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas você está vendendo Jesus muito mais barato do que isso. Vendendo Jesus muito mais barato do que isso. Porque você se acovarda diante daqueles que estão lá fora. Tem medo de falar da sua fé, tem medo que zombem da sua fé, meu irmão. Nos intimidamos, nos acolhemos, nos calamos.
Pedro e João, quando estavam perante o Sinédrio, em Atos 4:20 vai dizer assim: porque nós não podemos deixar de falar. Eles falaram assim, ó, chamaram o Sinédrio, chamou Pedro e os discípulos, e falaram assim, ó, nós vamos soltar você dessa cadeia aqui, que a multidão está um alvoroço lá fora, está causando um problema popular, nós vamos soltar vocês, só tem uma coisa: não falem mais desse negócio de Jesus, de Messias, de Salvador, fica quieto, cala a boca. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para o Sinédrio, para aqueles doutores da lei, para aqueles gravata larga, e fala assim: não, eu posso, em outras palavras, eu posso até continuar preso, eu não posso falar, não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido e aprendido, irmão. Hora de você parar de terceirizar sua fé para as outras pessoas, para de terceirizar sua fé para a sua igreja, para de terceirizar sua fé para o seu pastor. Vamos lá, vamos repostar as coisas da igreja, vamos repostar as coisas do culto, porque é uma maneira de você falar da sua fé. Aí vou falar também, mas se você gostou, gostou, se não gostou também, vou dormir na pia de preocupado. Para de ficar repostando coisa de outra igreja, começa a postar coisa da sua igreja, coisas dos outros pastores, começa a repostar coisa do seu pastor. Porque eu preciso, não é princípio da honra, irmão. Você faz parte de uma igreja abençoada. Essa aqui não é a melhor igreja do mundo, mas é a igreja onde Jesus te salvou, onde Jesus te curou, a igreja que te deu vida em Jesus Cristo, irmão. Honra ela, honra esse ministério. Isso aqui é um ministério sério, irmão. 43 anos de pastorado do meu pai, e eu estou junto na rabeira, irmão. Nós não alugamos um salãozinho aqui para ver se dá certo, dá dinheirinho. Se não der, nós fechamos e vamos embora e pintamos de volta. Irmão, isso aqui foi construído com o teu dinheiro, dinheiro de muita gente. Aliás, muita gente não ajudou, mas eu ajudei. Tem um ar-condicionado que eu dei. Isso aqui tem 5 mil dólares de um Passat que eu dei de oferta para a igreja, está aqui em cima. Aí você fica murmurando, irmão. Quanto que você já ajudou a igreja? Quanto que você já deu para a igreja? Ah, eu perco a cabeça, mas não perco a coroa. Por que você é covarde, irmão? Se intimida. Qual é o seu problema, irmão? Fala da sua fé, irmão. Para de postar bobeira na internet. Horóscopo. Ah, pro diabo que eu carrego horóscopo. Posta um versículo bíblico. Eu tenho o costume de postar um versículo bíblico todo dia. Às vezes eu esqueço, mas eu tenho que postar lá no Stories. As palavras do culto, louvores. Mas uma coisa interessante, você demonstrar fé, irmão. Tem gente aqui que é 007 de Jesus, ninguém sabe que é crente, nem dentro de casa. Lá onde vive lá, só dá mau exemplo, gritaria dentro de casa, espanca a mulher, espanca o filho, é grosso com o filho, mal educado. Acho que é melhor voltar para a mensagem aqui, né, irmão? Estava mais espiritual, né? É, eu sei. Sabe, irmão, olhe para mim. Muitas vezes nós não estamos mais vivendo milagres em nossas vidas, porque nós deixamos de reconhecer Jesus como nosso Senhor. Nós queremos Ele só como Salvador. Sabe? Pega essa chave que eu vou te falar. A turma gosta de chave, né, pastor Thales? A gurizada gosta. Ah, essa chave, pega essa chave aí, irmão. Não há salvação sem o senhorio de Jesus e sem submissão ao reino. O Novo Testamento chama Jesus de Salvador 22 vezes. Quantas vezes? O Novo Testamento chama Jesus de Salvador 22 vezes. E chama Jesus de Senhor 650 vezes. Sabe qual é a ordem? Está lá na Bíblia, irmão. A ordem é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Irmão, vou falar rasgado para você entender aqui, ó. Se Ele não é o teu Senhor, Ele não pode ser o teu Salvador. Se Ele não é o teu Senhor, Ele não pode ser teu Salvador. Primeiro Ele tem que ser o meu Senhor. Terceira condição, e aqui eu acabo, irmão. Terceira condição é que o homem invoque o nome de Jesus e clame por misericórdia. Já falei aqui, repito, misericórdia é a junção de duas palavras, miséria, miséria, córdia, coração. Numa linguagem bem livre. O que o cego estava dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, olha a miséria da minha vida com o teu coração. Numa linguagem livre é o que Jesus estava dizendo, é o que o cego estava dizendo para Jesus.
Todos nós somos carentes da misericórdia, a começar por mim, irmão. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Sabe o que nós precisamos, irmão? Todo dia. Quem toma banho aqui? Todo dia, diga amém. Tem uma turminha que não gosta aí, né? Tem os adolescentes que não gostam de tomar banho, né? O cara quer namorar, mas não quer nem tomar banho, miserável. Vai tomar banho, irmão. Vai lavar essa subaqueira aí. Sabe o que nós precisamos, pastor Áureo? Tomar um banho todo dia da graça de Jesus Cristo. Precisamos tomar um banho da graça de Jesus, irmão. Sabe o que nós precisamos, irmão? Mergulhar nas águas do Espírito. Sabe o que nós precisamos? Ir mais além. Sabe o que nós precisamos? Ir um pouco mais. Sabe o que nós precisamos, Milena? Ela pegou a visão. A filha está na visão. Sabe o que nós precisamos, igreja? Irmos mais fundo em Jesus. O cego foi além do que ele já tinha ido. Você consegue entender isso, irmão? Por que ele foi, pastor, por que ele foi além do que ele já tinha ido? Porque ele só pedia esmola. Esmola, dá uma esmolinha pelo amor de Deus. Dá uma esmolinha pelo amor de Deus. Dá uma esmolinha. Dá uma esmolinha. Ajuda eu, humildinho. Por favor, me dá. Tinha um aqui na praça que ele estendia a mão, ficava atrás da árvore ali, né? E ficava assim: ajuda eu, humildinho. Ajuda eu, humildinho. Tem, irmão, sabe o que eu aprendi? Fala o que, pastor? Tem mendigo que não sabe nem ser mendigo. Antigamente ele batia na porta lá da casa, falava: vizinha. Falava: o que é? Tem pão velho aí? Eu falava: volta amanhã, porque o que tem hoje está novo. Se sobrar, vai ficar velho. Por que o cego foi além? Porque ele passou de pedir esmola. Ele passou de um pedinte de esmola a pedinte de cura. Quando ele viu Jesus, ele falou: doutor, por favor, você sabia que Jesus, ele não é só especialista? Jesus, ele trabalha na clínica geral, ele faz barba, cabelo e bigode. Ele cura paralítico, mas ele cura cego também. Que coisa doida é essa? Mas ele ressuscita morto também. Que Jesus é esse? Sabe o que é melhor, irmão? A melhor notícia? Que ele continua entre nós. Mas cadê esse Jesus que eu não vejo? Claro que você não vê, irmão, e nem vai ver. Mas se você olhar para mim, eu não tenho muita cara de Jesus, mas eu sou um pouco parecido com ele. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí. Não gostou, não? Olha para o pastor, vem cá. É porque nós somos ensinados que para o milagre ser milagre tem que ter anjo com duas asas, de branco. Se tiver uma bandeja na mão com uma taça, melhor ainda. E se tiver asinha voando, irmão, aí é a minha bênção completa, irmão. Você quer ver anjo voando, irmão, mas você não conhece e reconhecer Jesus na vida da pessoa que está ao teu lado, que muitas vezes te estende a mão e fala assim: Deus te abençoe, seja bem-vindo à nossa casa. E você recebe a cura naquele momento, porque Jesus está na vida daquela pessoa. Sabe, o cego foi um pouco mais, irmão, nós precisamos ir um pouco mais. Nós sabemos que Jesus é o rio de Deus para implantar o reino do céu na terra, sim ou não? Jesus é o rio de Deus para implantar o reino dele na terra. Por quê, pastor? Porque dele flui rios de águas vivas. E esse rio nasce no coração de Deus. A escritura no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, vai dizer: mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Jesus era o reino de Deus aqui na terra. Agora, irmão, é comigo. Só? Agora é com você, irmão. Nós somos o rio de Deus na terra. Você foi chamado para fluir aqui na terra, irmão. Porque o Evangelho de João, mesmo Evangelho 7,38 vai dizer, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras,
do seu interior, do seu fluirão o quê? Irmão, você foi chamado para ser rio, não represa. Você foi chamado para fluir sobre as pessoas. Recebe a bênção. Você foi chamado para ser abençoador. Você não foi chamado para amaldiçoar as pessoas. Aí, eu quero que um carro passe por cima e dê a ré ainda. Não, você foi chamado para abençoar. Sabe, queridos, deixa eu te falar, depois que um vidro é quebrado, não tem mais possibilidade de consertar. Tem? Não. Depois, olhe para mim, depois que um limite, você precisa aprender a superar seus limites na fé. Depois que um limite é superado, ele nunca mais volta a ser limite. E os limites estão aí para serem superados. Fizeram duas, ouça, um pouquinho mais baixinho. Fizeram duas experiências. Colocaram várias pulgas dentro de um vidro e colocaram em cima um vidro para que elas não pudessem sair. Então as pulguinhas começaram a fazer o que lá dentro do vidro? Tuque, 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 pular. Exatamente, pular. Era pulga pulando para tudo quanto é lado. E elas batiam lá em cima e voltavam. Batiam lá em cima, se tivesse nariz, quebrava tudo o nariz. Batia e voltava. Batia e voltava. Batia e voltava. E aí fizeram com os peixes. Colocaram um peixe no aquário e no meio do aquário colocaram um outro vidro separando. Os peixinhos iam lá para passar para o outro lado, dava de cara, faziam e voltava. Eu sei que eu não tenho cara de peixe, né? E também não quero beijar ninguém, viu? E ele ia lá e tum, e voltava. E assim ficou por um bom tempo. Depois de muitos dias eles foram lá e tiraram a parte de cima e tiraram o vidro. Sabe o que aconteceu? Me pergunte o que, pastor? As pulgas não pulavam mais, ficavam tudo lá embaixo. E os peixes ficavam só do lado de cá, não passavam mais para o outro lado. Está entendendo, irmão? Não, né? Você precisa tirar os teus limites, irmão. Vou falar. O vidro já foi tirado. É você que fica colocando seu limite. Ora mais. Jejuou? Leu a Bíblia? Chamou a família para orar? Faz mais. Fez uma vez, faz duas. Faz duas, começa a fazer três. Você já sentiu a presença de Deus? Ui, pastor, senti arrepio. Agora Deus quer te dar mais do que arrepio, porque arrepio até o ar-condicionado dá. Se você ficar embaixo do ar-condicionado, você vai arrepiar. Começa, irmão, posso falar? Tira o seu limite, irmão. Tira o vidro, irmão. O vidro já foi tirado, você precisa romper o seu limite, irmão. O cego naquele dia, preciosos, Tiago e Dai, naquele dia o cego foi muito mais além. Sabe o que ele fez? Ele tirou o vidro. Porque até então o vidro deixava o quê? Só limite. O vidro dava o quê? Só esmola. O vidro dava o quê? Só aquilo que era para subsistência. Mas Jesus não quer te dar só aquilo que é para sua subsistência. Jesus quer curar a tua vida para a eternidade. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!